Sejam bem-vindos, internautas da Amix TV. Esse aqui é o nosso quadro Beleza Santanense. Santana, te canto, Santana. Santana, sempre eu vou te amar. Foste licanha em outras eras. Terra rainha, que belo lugar. Como todos estão informados das ações do GT, né? O Paulo está aqui representando a coordenação, mas o GT ele é formado por diversas representações da sociedade civil, né? No caso, o exemplo do próprio Igor e do Paulo. O Igor representa esse setor do turismo de aventura, o turismo cultural, né? Que desde jovenzinho, né? Ele vem fazendo e mantém essa relação com o patrimônio, sobretudo arqueológico, né? Que é o que mais dialoga com a trilha, com o turismo de aventura. Então, para isso, é super importante nesses trabalhos patrimoniais e científicos entre a arqueologia, né, a ciência arqueológica e o patrimônio desses sítios, né, o que ele representa para a comunidade, é o uso social desse sítio. Então, é bem interessante que esses setores, como o turismo, né, de aventura, as trilhas, eles estejam presentes nas decisões sobre a gestão desse sítio. Outro setor muito importante é o setor da educação, né? Então, o Paulo representa isso aqui muito bem, né, de como nós podemos entender esse sítio enquanto patrimônio como um laboratório, vamos dizer assim, um laboratório a céu aberto, né? Isso aqui, num espaço como esse, você pode ter uma aula de geografia, uma aula de biologia, uma aula de geologia, de história, de arquitetura, né? Porque a gente chega ao momento de pensar a estruturação desse sítio para visitação, e de arqueologia, propriamente dito, né? Então, outros setores, como a Secretaria de Cultura, a área de cultura, né, pensar políticas culturais para o uso social desse espaço. Então, o GT tem essa demanda, né, que não é uma demanda pequena, é uma demanda grande, muito difícil. A gente sabe que a gente vive num país em que esse tipo de patrimônio ele ainda não é muito valorizado, né, e cabe aos acadêmicos, aos colegas arqueólogos, historiadores de outras áreas, tentar, né, trazer a importância desse patrimônio e cuidar desse patrimônio. Então, dentro dessa perspectiva, se cria GTs, grupos de trabalho entre sociedade civil e poder público, porque a ideia maior é transformar isso aqui, numa experiência que está num grupo, né, numa comunidade e num trabalho como o do Igor, que ele se transforme. Se é uma experiência interessante para ter hoje essas ações, é interessante que isso vire política pública, né? É muito bonitinho, um trabalhinho de uma ONG, de um grupozinho ali e tal, é exemplar, é piloto, mas uma sociedade ela só anda para frente quando as melhores experiências que ela cria vira política pública, ou seja universalizada, seja pensada sobretudo pela educação e pelos setores de interesse, né, científico e social. Dentro desse trabalho, quem participa já do GT aqui já sabe bem, as dimensões desse trabalho, né? O patrimônio arqueológico ele tem toda uma legislação que protege esse patrimônio como um bem, né, cultural do país, de uma nação, de um povo e de uma comunidade. A gente sempre traz isso. Se a comunidade que está mais próxima do sítio não valorizar, né, é difícil que o país valorize, né? Então são três dimensões que o trabalho de gestão social compartilhada desse patrimônio ele aborda, né? Ele segue por esses três caminhos. Primeiro, o registro desses bens, a gente tem que registrar, catalogar, né, mapear esses bens, saber onde eles estão, de que forma estão, para assim registrar no órgão federal que cuida desse tipo de patrimônio, que é o IPHAN. Então, dentro dessa perspectiva, faz-se o cadastro desses sítios no IPHAN e ali, de fato, aquele bem, aquele local, aquela paisagem se transforma num patrimônio protegido, né? Posterior a isso, a gente pensa na pesquisa, né, que é conhecer melhor esse patrimônio, a pesquisa arqueológica, que dialoga com diversas áreas do conhecimento, como a biologia, a geografia, a geologia, para assim a gente ter o conhecimento do sítio, o potencial do sítio, o que ele oferece de informação, datação, possibilidade de entender, possibilidade de grupos que fizeram essas pinturas, no caso daqui do Pedra do Letreiro, datação, né? Tudo isso depende da pesquisa arqueológica em si. Posterior a essa etapa, a gente pensa no uso social desses sítios. Sabendo, né, a importância do sítio, né, os dados que o sítio traz,
né, a respeito da sua produção, do seu uso da paisagem em períodos pré-coloniais, como no caso desse sítio, a gente vai pensar no uso social, ou seja, como a sociedade cuidar desse espaço e se beneficiar com esse espaço cuidando dele, que é o turismo social sustentável, que é o turismo de aventura responsável, que é o setor de educação, né? Considerando isso aqui como um laboratório educacional, né? Como uma sala de aula a céu aberto. Então, isso é o que se chama uso social responsável desses espaços. Então, o GT passa por todas essas etapas. O momento que nós estamos agora é começar. Nós já registramos esse sítio no IPHAN, ele foi recadastrado, ou seja, ele já era cadastrado em 2012, quando a gente fez uma primeira pesquisa aqui, e agora ele foi recadastrado com mais informações sobre ele. No momento que a gente vai partir agora é para entender o estado de conservação do sítio, como ele está, né, diante das intempéries, do tempo, né, dos acidentes naturais, das condições naturais e também dos fatores antrópicos, ou seja, por uma falta de gestão organizada, né, pensada, se degrada o sítio também quando a gente vem de forma errada, intervém no sítio, né, isso possibilita que se degrada mais rápido esse conteúdo cultural que tem aqui. Então agora a gente vai conhecer melhor o sítio, vamos tirar alguns dados do estado de conservação, como as condições da própria rocha diante dos fenômenos da natureza, das intempéries, das ações humanas mais recentes, né, encobrindo as pinturas, a gente discutir com a comunidade a importância disso aqui e prevenir danos a esse espaço, né, que é um bem de todos, que as novas gerações, as próximas, vão ter acesso e direito, né, e tem direito. E é esse momento. O que a gente vai fazer? A gente vai, desde tirar as temperaturas do espaço, para a gente entender as mudanças térmicas que acontecem nesse ambiente aqui, porque isso afeta diretamente a rocha, esse tipo de rocha. À medida que as rochas, a gente mora no semiárido, né, um lugar uma região muito quente e que muda de temperaturas muito rápidas. Aqui, durante o dia, a gente tem uma temperatura altíssima, à noite ela baixa, né? E isso gera mudanças térmicas que fisicamente afetam as rochas e elas começam a se decompor, vamos dizer assim, né? A se fraturar, ter esses desplacamentos que vão também danificando esse painel de arte rupestre. 27. Ó, aqui pode já ter pegado mais raios solares no nascer do sol do que ali. 27,3. Ó, isso talvez, por conta disso, essas pinturas aqui estão bem mais degradadas. Claro, com outros fatores também, né? 28 graus aqui. O horário também, né? Aí nota o horário. O ideal é você ter um monitoramento, que a gente fala, desse método. Em diferentes momentos do ano, né? Porque muda a temperatura, você faz isso em diferentes momentos do dia. Aí você vai ter outra forma legal de entender a incidência direta da luz, a gente escolher um ponto estrutural aqui, como um tripé, vamos dar um exemplo. E sempre ter aquele ponto como um lugar fixo de você vir, colocar uma GoPro, uma máquina fotográfica, né? Ela vai registrando e você vai vendo durante o dia onde é que o sol bate aqui e que horas. Aí você entende por que algumas... Talvez, se não bater amanhã, talvez. Aqui é pela manhã, né? O nascer do sol até 10 horas, a gente chegou aqui e já estava na sombra, né? Então, imagina aí, ao nascer do sol, onde é que o sol bate aqui. Aí você entende as manchas de maior alteração e modificação das pinturas, né? Então, todos esses dados a gente vai tirando hoje, vamos fazer o croquis do espaço, desenhar como é que esse espaço ele se distribui na paisagem, como é que ele foi aproveitado, para assim a gente pensar o uso social dele, também onde entrar uma passarela, uma rampa, né, ou uma plataforma para visitação de forma, né, organizada, onde que a equipe de arqueologia pode escavar para ter melhor informação sobre esse sítio. Então a gente vai fazer isso hoje, desde a temperatura, georreferenciar melhor o sítio para a localização ficar mais exata, pensar o estado de conservação, as intervenções antrópicas, né, naturais que vem acontecendo no sítio, tudo isso.
viu? Então quem gostar de matemática vai ajudar no croquis, né? Quem gosta das imagens vai tentar fotografar o máximo possível o sítio para a gente ter uma documentação desse sítio, né? E assim a gente ter um bom conhecimento sobre ele para não fazer ações erradas, né? Precipitadas, que possa, na pressa, às vezes, prejudicar ainda mais o sítio, né? Às vezes a gente, na pressa de agir, a gente pode prejudicar mais o sítio. Aí vermelhou por baixo. É. Aí desenharam o fundo. Aqui, ó, tem letra, né? Tem uma letra, ó. Um teste bem superficial, aí ele sai, ó. Você tá vendo aquela. Então, o carvão, as ações com carvão recentes é possível tirar. Com a borracha, com outra. É o menos agressivo, né? Para você tratar e tirar. Agora, a tinta a óleo. Vê lá em cima. É bem um processo complicado. químico, né? É, aí é outro processo químico. Aí Mas é possível. É possível, às vezes não tira tudo. Aí isso também depende do tipo de rocha. Da superfície. Porque tem rochas que a tinta penetra mais rápido, né? E mais profundo. Tem rochas que a tinta não penetra. Essa daqui é uma arenita. Então qualquer coisa que você coloca nela penetra muito rápido e profundo. O granito não, ele é mais compactado. Então o que sugere a professora Conceição Laje? Ela sugere que a gente pegue um tipo de rocha, um exemplar, né, da rocha daqui, leve, aí passe vários tipos de pintura, de tinta a óleo e fique testando para saber, né, qual produto a ser utilizado. e o que é aquele produto, qual o grau de penetração daquele produto naquele tipo de rocha, para você saber qual o produto químico que vai, porque a maioria dele, assim como a pintura rupestre, né, com o óxido de ferro, penetrou muito profundo na rocha, por isso que se manteve 5.000, 7.000 anos, a tinta óleo também pode penetrar bem rápido. E se você for tentar tirar a tinta óleo, também Pode tirar a pintura. A pintura. Aí é bem complicado. Aí, para finalizar, assim, a gente agradece todo mundo, né, porque é um trabalho, vamos dizer assim, voluntário. Eu moro em Fortaleza, venho para a região, quando venho em outros trabalhos, aproveita, passa aqui, todo mundo colabora, é um trabalho colaborativo, né? Tem a ajuda que a gente agradece da Prefeitura de Santana, né? O prefeito, né, dá um apoio de transporte, logístico, e o GT como um todo vai complementando esse apoio e construindo esse trabalho, que a partir de agora a gente quer que tenha apoio mais certos, né, mais sistemáticos de recursos para continuar as próximas etapas. Pesquisa, sempre lembrando, né, pesquisa, conservação e uso social. Registro, pesquisa, conservação e uso social. Registro nós já fizemos, agora nós vamos partir para a pesquisa e logo depois o uso social desse sítio. Professor, dá para ter uma ideia mais ou menos do significado dessas pinturas aqui da Pedra do Letreiro? Na arte rupestre tem uma abordagem que a gente utiliza, que é a semiótica, né? Que você pode diferenciar e diferencia para estudar as imagens, principalmente, entre estruturas semióticas de significado e significante. O significante é a estrutura da imagem. Isso aqui é o significante, né? De uma população que viveu entre 2 a 7.000 anos, vamos pensar assim, e que a gente não tem mais a comunicação, né, exata do que isso aqui expressava. Então isso aqui é um significante. O significado a gente não tem, né? A gente faz associações, analogias, faz estudos cronoestilísticos, que é você pensar quando determinados estilos de pinturas foram feitos, né? E você comparar com outros estilos e em outros momentos, e você pensar pelo menos em que momento cada grupo atuou nesse espaço. Alguns significados você consegue somente atribuir a partir dessa estrutura das imagens se está representando assim, uma imagem antropomórfica, que a gente fala, que é imagens humanas, né? Zoomorfas, que é representando animais, fitomorfos, que é representando plantas, mundo vegetal. Então isso você vai associando. Em algumas possibilidades tem cenas de caça. No todo você pode pensar que é
o imaginário, o dia a dia, a vivência, os modos de viver, de entender o mundo que era representado. Em detalhes, a gente não sabe o real significado. Eu canto teus cantos, porque os outros eu não sei cantar. Há muito de amor nesta terra, nada mais belo que o teu luar. Teus filhos são homens ordeiros, porém valentes no mais fiel lutar. És terra de João Cordeiro, que da escravidão veio nos libertar. Santana, te canto, Santana, Santana, sempre eu vou te amar. Foste licanha em outras eras, terra rainha, que belo lugar. Santana, te canto, Santana, Santana, sempre eu vou te amar. Foste licanha em outras eras, terra rainha, que belo lugar. Os rios que correm no mundo, mas só um se banha em ti. Tem uns cá dentro, bem aqui no fundo, uma cara o melhor eu nunca vi. A banda desfilando pelas ruas, o carnaúba se enche a brilhar.